7,6 na Folha. Pagar contas de luz altíssimas? Não mais! Pague até 95% menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas. Economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para a Electric Campus. Solicite um orçamento pelo telefone 3033-2213. Electric Campus, Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacás. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. A APAEP, Associação de Pais de Alunos das Escolas Particulares de Campos dos Goitacazes, vem a público a agradecer a adesão e auxílio de todos na árdua tarefa de manter as escolas abertas, as aulas presenciais para os alunos da rede privada. Continuamos trabalhando nas vias administrativas e jurídicas, sempre diligentes nas questões que afetam nossos filhos. Muito já fizemos graças à colaboração de todos, mas ainda há muito por fazer. Conheça melhor a APAEP através do nosso site www.apaepcampus.org ou pelo Instagram @apaepcampus. Lute hoje pelo futuro do seu filho amanhã. Há 31 anos, a Unimed Campus chegou e desde então, a sua saúde pode contar com a melhor infraestrutura da região. Você pode contar com a nossa qualidade. Cada médico pode contar com uma cooperativa forte e o colaborador pode contar com um ambiente de respeito. Temos orgulho de há mais de 3 décadas cuidar de você. Com a Unimed Campus, você pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 9 de junho de 2022. Está começando pela Folha FM mais um Folha no Ar, ao vivo, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Ao vivo também em nosso streaming, no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa, a reprise dele na Plena TV logo mais, e ainda pode acompanhar a edição deste programa de hoje em podcast. Todas as plataformas, Deezer, Amazon Music, tantos outros podcasts aí, canais de podcast, plataformas que você pode acessar, né? Claro, o Spotify, que é o mais popular, estamos em todas. Então, basta você acessar aí Folha FM de Campos e você vai encontrar o Folha no Ar com todas as edições já dos programas anteriores, e a de hoje, até logo mais meio-dia, já vai estar no ar. Sejam todos bem-vindos, são 7h10. Hoje é quinta-feira de quina, né? Me lembra aí o Fluminense ontem contra o Atlético, mas vamos pra frente, porque isso aqui não é programa esportivo, mas é sempre bom lembrar uma vitóriazinha milagrosa dessa de vez em quando. O programa de hoje começa com as informações principais aqui da região
E, claro, de Campos em primeira mão, o Instituto Nacional de Meteorologia traz diminuição na temperatura máxima. A mínima continua subindo, ou seja, vai permanecer com um tempo relativamente agradável. Mínima de 19, máxima de 28. Ontem chegou a 32 de máxima, mas hoje não deve passar de 28. Não há previsão de chuva para hoje, quinta-feira, em Campos. Neste momento, faz 20 graus aqui na Rua dos Andradas. No programa de hoje, vamos conversar junto com o Arnaldo Neto, nesta bancada, com o advogado João Paulo Granja. Ele, com vasta experiência nesse campo político, eleitoral, o campo eleitoral, né? Político é para os políticos. Ele comenta sobre as últimas polêmicas envolvendo aí a Câmara Municipal. E ontem teve de AR-15 para lá. O negócio ficou quente. Ele fala também sobre toda essa reviravolta aí na Câmara, da judicialização agora em São João da Barra, na tentativa de anular a eleição também, né, daquela mesa. Acho que talvez numa tentativa de copiar o que deu certo no que diz respeito à anulação da eleição aqui em Campos, né, na Câmara de Campos. E ainda temos outras pautas, como as novas mudanças para a eleição de 2022, a verticalização, novos prazos, regras eleitorais, essa coisa toda, né, onde estaremos elegendo deputados estaduais, federais, senadores, governadores e o presidente da República. Vamos comentar também sobre essas peças todas aí nesse tabuleiro que vão se movimentando a cada dia. Aliás, ontem teve nova pesquisa e nós vamos comentar agora aqui. Vamos trazer aqui as manchetes e depois a gente comenta aqui no programa de hoje. São 7h13 em Campos. O Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos e toda a região. E agora com Plínio Bacelar, vacina. Cuide-se bem, mantenha o seu cartão de vacinação em dia. No portal folha1.com.br da Folha da Manhã, sessão da Câmara de Campos tem ameaças de tiro, porrada e bomba. Vereadores trocam ofensas na sessão desta quarta-feira e voltam a encerrar os trabalhos do Legislativo campista em tom de baixaria. Cartão postal de Campos, Solar dos Arizes, espera reforma. Prefeitura terá que cumprir decisão da segunda Vara Federal de Campos. Vice-prefeito de Campos, Frederico Paes, recebe medalha da Firjan. Frederico foi condecorado por contribuição ao desenvolvimento do município. Após Datafolha, Genial Quaest também dá Lula no primeiro turno. Petista tem 46% de intenções de votos na pesquisa induzida contra 30% de Jair Bolsonaro do PL. Operação prende homem que se passava por policial rodoviário. O falsário usava farda para ganhar confiança das vítimas. Bruno Viana traz Eduardo Paes à sua pré-candidatura à Alerj. Prefeito do Rio é esperado para a reunião política em Campos ainda hoje. Zé Ramalho faz show na Multiplex em Campos neste sábado. O evento conta com o apoio do Grupo Folha da Manhã de Comunicação e é em homenagem aos 3 anos de aniversário, o terceiro aniversário aí da Rádio Folha FM. E se você ainda não comprou o ingresso, aproveite lá no próprio site, esse portal que eu estou aqui lendo, o folha1.com.br, já tem um banner que te direciona direto para a compra do ingresso. Restam poucas unidades, hein? Manifestação em frente ao Fórum pede justiça por Luanda Bittencourt. No dia 3 de fevereiro, ela levou 3 tiros do ex-marido
em um estacionamento. É o feminicídio que aconteceu aqui em Campos. GNA obtém licença para implantar 2 novos projetos. Dia dos Namorados terá programação especial no Jardim São Benedito. Atividades terão início às 10h30 da manhã. Justiça impede a ação da PRF fora das rodovias federais. Pedido do MPF ocorreu após operações policiais conjuntas com mortes. Foi a morte do Genivaldo, principalmente, né? Homem morto a tiros em Campos. O homicídio aconteceu nas casinhas do Nolita, como é conhecido ali. E para fechar, Campos aplica 4ª dose em profissionais de saúde com 40 anos ou mais. Deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto. O João Paulo Granja já está, né, se conectando aí nessa edição de hoje do programa, ainda de forma remota, e trazer o bom dia do Arnaldo Neto, que é titular dessa bancada, e como sempre faço questão de registrar, é uma honra sempre dividir essa bancada aqui com você, com o Aloísio, que são titulares absolutos, com certeza, do nosso jornalismo, e agora também do radiojornalismo, que é muito bacana para a gente que é do rádio receber esse reforço, ter essa participação tão importante de vocês aqui. Meu caro Arnaldo, você está com colete de bala aí, ô bacana? Bom dia, Neto, seja bem-vindo. Opa, bom dia, Nogueira, bom dia aos nossos ouvintes da Folha FM. Como você falou, o João já está conectando aí para o nosso bate-papo daqui a pouquinho, mas tem assunto de sobra para a gente falar aqui até o João chegar, né? Porque a sessão da Câmara de ontem, infelizmente, tivemos aí mais uma sessão em que o tom foi de baixaria mesmo, né? A matéria ontem foi do Aldir Salles, ele voltou ontem, ele estava fora por questões de saúde, voltou ontem para a redação e já pegou uma sessão que estava tranquila até por volta de meio-dia, mas de repente explodiu lá a discussão e a situação foi baixa mesmo, sabe, Nogueira? Foi de nível baixo. Fred Machado, o vereador Fred Machado, que é um vereador tranquilo, pensei até, acho que a gente tem que convidá-lo em breve para participar aqui com a gente. Ele disse que agora vai em todas as rádios, em todas as emissoras e vai denunciar tudo que está acontecendo. Fred ontem ficou nervoso e com certa razão, no meu ponto de vista, sabe, Nogueira? Ele entrou com recurso tempestivo, pedindo anulação da sessão de quarta-feira. Claro que uma sessão está vinculada à outra, a de terça e a de quarta, até porque a de terça foi suspensa já na madrugada de quarta e teve continuidade de manhã. Depois houve o fechamento dessa sessão que continuou e teve que se abrir uma outra sessão para votar a questão da destituição da mesa. São questões de regras, questões regimentais. E aí Fred entrou com recurso pedindo anulação porque, na visão da oposição, houve o esvaziamento do plenário, então não poderia ter sido aberta uma nova sessão. O presidente dos trabalhos, nesse caso, não foi o presidente Fábio Ribeiro, até porque ele era o acusado nas denúncias de destituição. O presidente era o Leon Gomes, que indeferiu o pedido de Fred e meio que não concedeu ali um recurso que ele pedia de levar aquela decisão ao plenário da Câmara. E aí Fred foi para a tribuna, e falou que estava na hora de explodir a Câmara. E aí foi toda essa repercussão que teve, falando que estava na hora de todo mundo chegar com a R15, enfim. A situação começou a sair um pouco do controle. Depois teve troca de acusação, o vereador chamando o outro de mentiroso, em tom sarcástico falando um do outro. Outro subiu à tribuna e pediu um toxicológico do vereador. Então, assim, a situação meio que fugiu do controle. A situação realmente inegável que a Câmara virou um barril de pólvora, né? Então, qualquer faísca, você já tem aí, infelizmente, uma explosão. E isso, a gente fala, é ruim para a cidade, mas aqui, vou ser muito sincero a você, Nogueira, já tem uns 10 anos que eu acompanho a Câmara, não em Campos, mas de maneira geral, né? E olha que eu acompanhei a Câmara na Câmara de São João da Barra na época do G5, não estou falando de uma época de tranquilidade, não, uma época bem complicada, em que a Câmara de São João da Barra ganhava, inclusive, o noticiário nacional com a agressão de um vereador contra outro. Então, assim, tem um pouquinho de tempo que a gente acompanha isso.
Então a gente já fala assim, ali não tem, na Câmara de Campos não tem volta, não. Na Câmara de Campos não tem volta. A situação já fugiu do controle e não tem volta, ainda mais porque os vereadores são vereadores de posição e vereadores que têm apoios fortes tanto de um lado quanto do outro. Você tem de um lado um grupo que está vinculado ao Rodrigo Bacelar e do outro lado um grupo que está vinculado ao Vladimir Garotinho, ao clã Garotinho. Então, assim, você são dois grupos políticos de enfrentamento, dois grupos fortes, né, e que ali as pessoas já marcaram sua posição. A gente volta a falar, o muro está muito mais baixo do lado da passada dos Garotinho Bacelar, sim. A gente vê isso claramente nos bastidores, a gente ouve isso claramente. Mas, até mesmo para quem estiver cocheando alambrado aí agora, a expressão que até Fred usou aqui no programa uma vez, na época ainda do governo Rafael Diniz, mas até quem está cocheando alambrado não tem ainda como pular nesse momento, que pode ficar muito ruim para a imagem da pessoa, porque os grupos são muito fortes, tanto de um lado quanto de outro. Então, assim, quando a gente fala que a cidade perde, Nogueira, é porque o debate fica raso. Acho que não é legal. Se normalizou usar palavras de baixo calão na tribuna. Se normalizou usar certas palavras que não se usavam há pouco tempo. Fábio ontem falou de manter a urbanidade, o presidente Fábio Ribeiro, quando ele viu que a sessão perdeu o controle mais uma vez. É de manter a urbanidade, mas está difícil. Está difícil manter a urbanidade naquela Câmara, porque o tom está muito alto, o nível de agressividade entre os vereadores quando vão para a tribuna é muito alto, e depois, com todo respeito, pelo amor de Deus, né? Tudo tem limite também, né? Você chama o cara de mentiroso com todo respeito na cara? Vossa Excelência é um mentiroso? Enfim, é uma situação extremamente delicada. A gente não sabe onde isso vai parar. O vereador Thiago Rangel ontem foi meio infeliz também na sua comparação, mas ele usou ele foi infeliz em usá-la, mas ele não tem todo erro ao usá-la também, não. Não sei se você consegue entender onde eu quero chegar. Ele foi à tribuna lembrar da situação de Duque de Caxias, por exemplo, 3 vereadores morreram. A lembrança dele é pertinente, embora seja infeliz. Mas é verdade. Nós temos câmaras aí com situações piores. Nesse ponto, apesar da ameaça de tiro, porrada e bomba, como é o título da matéria do Aldir, nesse ponto a gente, graças a Deus, fica na ameaça, né, de tiro, porrada e bomba. A gente não tem nenhum caso de agressão física nessa legislatura. Mas é ruim para a imagem do legislativo a gente estar aqui discutindo esse tipo de coisa. Explodir a Câmara, R15, Vossa Excelência é um mentiroso, M na tribuna toda hora, enfim, desse jeito que está. E, como eu disse no começo, agora que o João chegou, a gente vai chamar ele para conversa, também falar mais da parte regimental também, que é outra polêmica na casa, e que, normalmente, toda discussão começa por causa de análises contraditórias em relação ao regimento. Tudo começa quando vai discutir a questão regimental. E aí é ruim a gente continuar, sabe, Nogueira, nesse tipo de debate, ao invés de estar debatendo aqui as propostas, e temos propostas boas, tá? Para não dizer que a gente só fala do lado ruim. Não, nós temos propostas boas que tramitam na casa. Acho que na sessão dessa semana mesmo, o vereador Lido Pereira, obrigatoriedade de transmissão de licitação online, para que todo mundo possa ter acesso a como que funciona um trâmite de licitação, e até o licitante que quiser recorrer ter ali como salvar aquelas imagens e usar aquelas imagens como recurso. É interessante. O vereador Abdo Neme tem apresentado vários projetos que são elogiados pelos vereadores, isso com o próprio Fred. Então, nós temos projetos que são interessantes. Tem esse projeto polêmico aí da Semana da Diversidade que o Vladimir vetou. Não é polêmico o projeto, o veto em si que já tem gerado aí muita discussão. Então, a casa produz. Não dá para dizer que a casa não produz. Mas quando vai discutir em relação a regimento, alguma questão relacionada ao regimento, vira um brigueiro, porque cada um quer defender seu lado, quer defender sua interpretação, prevalece a interpretação da mesa, e aí a oposição, que é a maioria, contesta, esvazia plenário, e toda essa polêmica que traz aí o título de Aldir sobre a sessão de ontem, ameaça de tiro, porrada e bomba, né? Ameaça até de explodir a Câmara, como foi. Não ameaça, né? Mas é um desabafo, digamos assim, do Fred, que vai acabar explodindo aí
a situação, e aí todo mundo pega como gancho porque chama atenção o vereador falar isso, né, Nogueira? Ah, sim, Arnaldo. Olha, eu só quero registrar aqui um pensamento meu, que aliás não é meu, né? É a realidade. A democracia, ela não é fácil. Ninguém disse que democracia é fácil para ninguém. Justamente por conta disso, por conta desses embates que descampam do controle e vão para esse campo aí da violência, de ameaça, de sugestões de comparações infelizes, como essa que você falou, de 3 mortes, de vereadores, aquela coisa toda. Então, assim, não é fácil, mas a democracia, ela é feita com muito suor, com muita luta e com muito debate e embate no campo das ideias. Passou disso, aí é desordem, aí é bagunça. Desculpa eu falar assim, mas eu acho que aqui quem tem que pedir desculpa muito mais do que eu são alguns vereadores aí que, por último, não têm deixado a comunidade com a satisfação que seria o ideal. Mas vamos para quem sabe, para quem conhece de tudo nessa área política eleitoral, né, que é o nosso querido João Paulo Granja, que nos honra aqui com sua enorme prazer de poder recebê-lo aqui. João Paulo, a sua presença aqui, ela é sempre muito festejada por nós, mas principalmente pelos ouvintes que sugam aí dessa fonte de sabedoria. Seja bem-vindo, bom dia, meu caro doutor João Paulo. Bom dia, Claudinho, bom dia, Arnaldo, um prazer imenso. Eu nem sei já quantas vezes compareci ao programa, talvez eu seja aí o recordista. Isso daí é a prova do carinho que temos um pelo outro, admiração recíproca e essas conversas que nós sempre temos aqui, que sempre são interessantes e auspiciosas para aqueles que ouvem, né? Auxiliam demais no dia a dia, nessas questões, para poder elucidar todo esse brigueiro, não apenas na Câmara de Campos, mas também em cenário nacional e estadual. Muito me honra e fico embevecido de ser sempre chamado, ser sempre lembrado, conte sempre comigo. E, de fato, Campos parece que nos brinda com exemplos de tudo aquilo que a gente jamais ouviu falar em outras câmaras, em outras legislaturas. Aqui, os ânimos sempre acirrados e, por exemplo, o vereador Fred, como bem citado, que sempre é um vereador muito tranquilo na dele, pouco se manifesta, vereador bem light. E vimos dele ontem que ia para a Câmara com uma AR-15. Então, é uma manifestação, não sei se um desabafo, não sei se uma forma de tentar chamar a atenção da minoria lá, da mesa diretora, que, de fato, a mesa hoje ela faz o que quer e ignora os pleitos feitos pela maioria. E aí, a priori, isso seriam atos interna corporis, seriam atos internos alheios a qualquer ingerência do Poder Judiciário. Então, a princípio, em não havendo uma violação direta, seriam tratados como atos interna corporis e alheios a qualquer forma de atuação do Poder Judiciário de forma a corrigir. A não ser que se verifique uma violação gritante, um descumprimento regimental, que é esse que é o problema que a Arnaldo citou, é a interpretação que o nosso regimento ele dá para cada caso. E, obviamente, como toda lei, ele tem brechas, ele tem margem interpretativa. Então, o regimento, infelizmente, assim, não tem como ser uma lei pronta e fora de qualquer risco, qualquer problema. É uma lei com problema como outra qualquer, ainda mais que foi mexido durante anos e anos e anos. Cada presidente ele faz um ajuste aqui, um acerto ali, uma revisão lá, e procura fazer acertos pontuais. E acaba que,
Então, sempre encontramos duas normas dentro do regimento que eles permitem que uma parte faça uma coisa e que outra faça outra. Quer dizer, não tem uma norma clara, explícita e com consequências. Olha, o rito correto é esse, não admite outra interpretação. Então, é isso daí que, de fato, também dificulta. Isso daí é uma válvula de escape muito grande para a mesa diretora, que acaba, logicamente, interpretando conforme seu bel prazer. Olha, João, antes de você chegar, eu estava falando que eu peguei câmara ali, não ainda com o repórter um pouquinho depois, a Câmara de São João na época do G5, ali em 2011. Exato. Em 2012, a gente tinha uma equipe que ia, no site que eu trabalhava, que não existe mais, a gente ficava uma equipe na Câmara e outra já na delegacia, porque sabia que ia acabar na delegacia, isso quando não ia para o hospital, porque era vereador passando mal. Então, tipo assim, já peguei uma legislatura delicada em São João da Barra, mas aqui em Campos, realmente, a situação está chegando a ficar fora do controle. E você falou, né? Você tem participado tantas vezes com a gente. É porque são dois assuntos recorrentes. Acho que você, Nélio Artiles, Rodrigo Carneiro, você, tudo no mesmo nível. Que pandemia que não acaba, né? E essas confusões do cenário... E essas confusões no cenário eleitoral que a gente tem aqui toda hora. Aliás, Arnaldo, perdão, desculpa interrompê-lo. O meu caro João Paulo, você é um atleta, eu sei muito bem disso, mas depois da sexta vez, que na terceira vez o senhor pediu música. Agora, na sexta vez, quem pede somos nós. Doutor Nélio já tocou gaita aqui. É mesmo? Já ouvi. O doutor Nélio é um talento, né? Uma figura. É uma simpatia. Ele termina as aulas dele lá na faculdade com show, com essa coisa toda. Ele é fantástico. Agora, eu não sei se o senhor tem algum talento musical. Se não tiver, vai treinando para a próxima. A gente pediu. Olha, lá em casa eu delego para os filhos. Lá que tem talento. Tá não bom. É minha praia. Brincadeiras à parte, Arnaldo. Vamos lá então na sua conclusão aí, perdão. Vamos nós. E aí, falando sobre essas questões, João, você já levantou aí uma bola aí para a gente começar a rolar em relação à questão regimental. Tudo que acontece na Câmara de 15 de fevereiro para cá tem a ver com interpretação de regimento. De um lado, a Justiça até agora nas decisões, ela não contestou tirando a questão da cassação dos mandatos, mas ela não contestou as decisões da mesa em relação à anulação da eleição. Certo. Falou que vai analisar ainda, ouvir um lado, ouvir o outro, para depois ter algum tipo de decisão. E Fábio Ribeiro, presidente, sempre em suas declarações, suas entrevistas, inclusive aqui em algumas, diz que está seguindo o regimento. A interpretação do regimento da Procuradoria da Casa, e é seguida por ele enquanto presidente. Por outro lado, a oposição contesta essas questões de análise de regimento, e a mais recente foi a de ontem, inclusive, que o Frete pediu a anulação da sessão do dia 1º de junho, na qual houve o esvaziamento do plenário, né? E o presidente dos trabalhos, o vereador Leon, disse que foi intempestivo o recurso, porque a sessão foi dia 31. Na verdade, a sessão nem terminou no dia 31, ela terminou no dia 1º, né? Então, como que fica a partir de agora? É mais uma judicialização, mais uma vez, porque eu sempre falo aqui, sabe, João, os políticos reclamam de um ativismo do judiciário, mas como não se resolvem internamente, acaba levando isso para o judiciário. Vai ser isso novamente? Com certeza, sim. Não tenho dúvida que não é essa, mas até que nós definamos quem será o novo presidente da Câmara, vai ser eleição, vai ser briga, vai ser processo para os dois lados. Acho que a lógica nossa, que vamos verificar a partir de agora, é uma atuação constante de vai ser eleição, vai ser briga, vai ser processo. Essa vai ser a lógica de forma a buscar do Poder Judiciário que dê razão quanto à escolha do melhor dispositivo para poder interpretar a questão. E aí que entra uma outra questão, dessa questão, sobretudo, da destituição da mesa. Essas últimas sessões, foi até a sessão que eu fui cobrir direto da Câmara, como eu estava falando aqui, o Aldir estava fora por um período, o Aldir que é nosso editor de política, então eu estava na Câmara cobrindo, então eu peguei ali aquela tensão toda daquela votação.
E fica ali todos os assessores, todo mundo com o regimento na mão, e um mostra um artigo, o outro mostra outro, e fica aquela confusão ali perto do plenário. Qual é a discussão? O regimento ele tem uma seção que trata especificamente sobre o processo de destituição da mesa. Só que a interpretação do presidente Leon Gomes, que presidiu a sessão, já que o Fábio era acusado, né, nesse processo de destituição, o Leon interpretou fazendo uma analogia com o processo de cassação. No seu ponto de vista, enquanto jurista, dá para fazer essa analogia? Eu conversava com um dos assessores jurídicos lá e dizia que não tem como, porque se tem uma sessão que trata especificamente, você tem que fechar naquela sessão sem ter analogia nenhuma. Qual é o seu entendimento? A lógica como se fala em direito, né? A lei especial derroga a lei geral. Quer dizer, se tem uma norma específica para aquele caso, ela tem que ser aplicada em detrimento das demais, o princípio da especialidade. Então, do artigo 51, do artigo 51, 52 da Câmara em diante, e há um setor, uma seção do regimento que trata especificamente sobre isso, e as normas e o rito que tem que ser seguido. Então, a priori, a não ser que nesse dispositivo exista uma omissão, nós temos que seguir as regras que estão ali. Então, não há como buscar analogia, quer dizer, analogia eu buscar um caso similar se a norma já trata especificamente do tema. Então, não existe, não tem isso aí buscar jeitinho, buscar consertar, buscando coincidir a interpretação com o interesse envolvido. Então, entendo, isso aí é uma lógica jurídica que, se violada, com certeza permite o acesso ao Poder Judiciário. Agora, desde o início da polêmica, João, assim, hoje você atua, para a gente deixar claro ao nosso ouvinte também, você atua na defesa de algum desses vereadores? Não. Atuei no começo pelos 13 vereadores, e aí, mas não sigo mais com eles. Certo. Como você atuou lá no começo, qual é a contestação ali? Não cabe aquela... Em relação à votação, no seu ponto de vista, realmente foi ferido o regimento? O voto do Nildo não foi colhido? Mas, enfim, se não foi, qual seria o procedimento, no seu ponto de vista, a ser tomado a partir daí? Se não foi, não. Vamos deixar claro. Não foi nominalmente. Não foi. Embora ele tenha no início da sessão declarado expressamente seu voto, orientando a bancada a votar em Marquinhos, quando ele não veio a ser chamado para poder externar seu voto. Aí você pergunta, erro, culpa do secretário que estava ali, ou má fé, como forma de tentar forjar alguma falsidade, algum vício. Não sabemos. Mas fato é que ele não foi chamado, e isso daí vem sendo explorado como sendo o vício causador do problema. E até ponderando com o Marquinhos, ainda que Nildo não houvesse votado, a princípio estaria eleito Marquinhos, porque no confronto entre os dois, ele teve mais votos que Fábio nas eleições de 2020. Então, a princípio, confrontando a bagagem de votos, diante do empate, estaria eleito aquele que teve mais votos nas eleições. Porém, o que alegam, o que Fábio alega? Rapaz, olha, em tese, Nildo poderia ter votado em mim. Então, não teria empate. Então, o voto de Nildo, por mais que ele tivesse orientado a base antes do início da votação, a como deveriam fazer, como deveriam votar em Marquinhos, nada impediria, em tese, que durante a votação ele votasse em Fábio. E aí, solução para isso, qual seria? Se fôssemos seguir a lógica do regimento, qual seria a lógica?
Então, nós temos dúvida. Existe uma ferramenta prevista no regimento por meio da qual nós podemos fazer uma recontagem dos votos. Poderíamos muito bem, na sessão seguinte, vereador Nildo, eu constato que o senhor não votou. Queria que o senhor votasse. E aí sim nós saberíamos o voto dele e expurgaríamos qualquer dúvida acerca do tema. Mas, infelizmente, assim não entenderam, até porque sabiam que o voto do Nildo era a favor do Marquinhos, e se assim fosse feito, sacramentaria a derrota na situação. Mas não faltou também essa pegada da própria oposição de pedir a recontagem dos votos na sessão, não? Não faltou uma orientação ali para que na hora... eu acho que, salvo o melhor juízo, o Fábio chegou a citar isso na sua defesa no processo de destituição. Ele mesmo citou que a oposição, em momento nenhum, pediu naquela sessão a recontagem dos votos. Não faltou ali, porque tipo, a gente falar, bota na conta de Nildo, que Nildo não lembrou na hora que não foi chamado para votar, é difícil. Os nervos ali estavam todos à flor da pele, foi uma sessão tensa, né, com aquela virada de voto do vereador Maicon Cruz, que mudou ali o panorama da eleição. Então, no jogo jogado, estava todo mundo com a adrenalina lá em cima. Assim como, não querendo fazer defesa de ninguém aqui, nem sou advogado, eu acredito que Leon tenha tido essa ideia ali naquele momento, particularmente, não estou dizendo, não acredito que tenha sido, acho que foi mesmo um erro ali de ambas as partes, maior de Leon, que era quem estava secretariando, tinha o dever de chamar, mas Nildo, com a experiência que tinha, também poderia falar, não fui chamado, não. Mas quem vai lembrar disso com a adrenalina lá em cima? Mas faltou no dia seguinte a oposição pedir a recontagem? Mas, pelo que eu me recordo, eu estava lá no dia seguinte, foi pedido. No dia seguinte, nós demos, os advogados deram orientação para todos os vereadores. Olha, caminha por 3 cenários. Peçam ao presidente, primeiro, que valide a eleição, já que o Nildo está declarando que votou. Porém, tem dúvida? Pede para ele a recontagem. Se tem dúvida ainda, faz o seguinte, zera tudo, começa de novo. E essas 3 opções foram dadas no dia seguinte ao Fábio, que houve por bem ignorá-las. Na época, ele tinha anulado, tinha suspenso a sessão, suspendido a sessão, encaminhado para o jurídico dar o parecer para então voltar para a votação. Então, ele estava, na sessão seguinte, ainda agarrado numa suspensão do processo eleitoral, do processo de votação, e ele entendia que, enquanto não houvesse o parecer jurídico, ele estava ali engessado, sem poder fazer. João Paulo, nessa cobertura toda da Câmara, são 2 processos muito significativos. Um é a suspensão da eleição da mesa, que continua tramitando, apesar de, até o momento, as decisões liminares não determinarem a retomada da eleição, porque há tempo para isso, né? A eleição pode acontecer até dezembro, e não há risco nenhum, na prática, de 1º de janeiro não ter um novo presidente. E a outra foi que pediu a cassação dos vereadores. Essa, com qualquer jurista que a gente conversava, Fábio não concordou muito quando eu falei isso aqui no programa, não, mas a verdade era essa. Com qualquer jurista que a gente conversava, e o Aloysio falou que tinha até fonte mais oficial, digamos assim, de que não passaria. Não passaria, porque ali o risco era maior. Você afastar um vereador, o risco é muito grande, porque para você reparar isso era muito difícil. Mas eu quero voltar um pouquinho antes do processo de cassação. A estratégia da oposição, no seu ponto de vista, foi acertada aquelas ausências? Você tentar adiar ali as sessões faltando? A obstrução no plenário não seria o melhor caminho? Não houve ele também um certo erro de estratégia por parte da oposição naquele momento? De fato, naquele momento, né, a ideia era tentar manter e forçar a Câmara, quer dizer, injeção da Câmara, forçá-la a agir.
Acho que a lógica da oposição era, olha, eu vou travar a pauta, e se eu travar a pauta, nós teremos que sentar para conversar, para tentar buscar uma solução. E meio que a oposição, assim, sem também ter muito a situação, sem ter muito para onde correr, acabou vendo na cassação uma forma midiaticamente positiva, vamos assim dizer, quer dizer, era um fato que traria um clamor público, traria uma discussão, tiraria o foco da eleição da mesa e passaria o foco para a questão da cassação. Isso daí, até que, se formos ver, surtiu efeito. Mal ou bem, a pauta foi destrancada e as coisas voltaram a fluir. Então, direito é isso. A gente vai... É um jogo de xadrez. A gente vai dando um passo de cada vez e vai vendo como as coisas se formam e buscando uma melhor estratégia de, no final, derrubar o rei do outro. Nogueira. João Paulo, a demanda é muito grande de pergunta, mas o Arnaldo está ligado inteiramente a essa questão do dia a dia da Câmara e a gente acompanha um pouco por aqui. Já tivemos também a oportunidade de acompanhar outros bastidores de câmaras, de vereadores por aí afora, mas a grande verdade é aquilo que eu digo, não se tem democracia sem um embate, mas o que eu queria entender, João Paulo, se no regimento, de alguma forma, o presidente, por exemplo, e aí Arnaldo já comentou o que se vê e aí claramente, nitidamente, a coisa parece que saiu do controle. No regimento da Câmara, não tem como o presidente hoje utilizar dele e dar uma espécie de puxada no freio de mão desse descontrole, desse, entre aspas, aí, descontrole que a Câmara entrou? Hoje está numa rotina de problemas e, como falou Arnaldo, todos derivados de convenientes interpretações do regimento. Me parece que a regra do jogo não está tão clara assim e as coisas estão muito soltas. Fato que é difícil hoje de você mudar. Difícil dizer, olha, a partir de hoje nós vamos seguir assim. Logicamente, uma parte vai puxar para o seu lado, outra vai puxar para o outro lado, e as coisas não vão chegar no consenso. Então, acho muito difícil que hoje tenhamos uma harmonia lá, ainda mais numa Câmara tão dividida, 13-12, e com tamanhos interesses envolvidos, né? Mal ou bem, o município voltou a ser um município atrativo financeiramente, os royalties voltaram a cair com bastante volume nas contas do município, a arrecadação está melhorando, Campos voltou a ser aquele município interessante de ser gerido. Então, mal ou bem, essa oportunidade não teve Rafael. Rafael passou aqui 4 anos contando centavo. Vladimir, assim que botou o pé, aí aspectos com certeza divinos, mas de alguma outra fonte, ou sorte mesmo, permitiram que ele tivesse muito mais em caixa do que teve o seu antecessor. Pelo que estava lendo aqui, só em maio foram 220 milhões de royalties. Então, você fica indagando se o bom marinheiro, o bom marinheiro é aquele que conduz a embarcação de forma correta ou aquele que tem sempre o vento a favor. Então, e aí, nesse mote, nesse cenário, a Câmara ganhou papel fundamental, porque ele não tem como governar sem Câmara. Sem Câmara, ele não passa orçamento. Sem Câmara, ele não passa nada. Então, de que adianta ele ter uma Ferrari nas mãos se ele não pode usar? Você tem que ficar empurrando o carro. Impossível. Então, a Câmara ganhou um papel, ganhou uma importância absurda.
Hoje você ter uma Câmara nas mãos da oposição é você não governar. E aí não governa, não pensa nas eleições de 2024 e abandona boa parte dos planos políticos. Já temos sinais disso, né? Até já claramente também com relação a ano que vem há uma expectativa aí, ou o próprio Marquinhos Bacelar falou aqui, que a intenção é de não bloquear, de não travar o governo, mas um dos primeiros projetos é cair o remanejamento de verba para 5% só. Se isso não trava o governo, eu não sei o que é travar. Foi assim na época de Mocaibe. Sim. Na época de Mocaibe, o orçamento da Câmara permitia a ele só 5% de ajustes do orçamento conforme sua vontade. O resto tudo era a Câmara. Bom, se você me permite, João Paulo, eu vou pedir licença para fazer o intervalo. E aí, se o Arnaldo me permite, eu vou deixar a conexão aqui para o próximo bloco. Muito se discute no Brasil a questão da reformulação do Código Civil, que é de 1940, tem sofrido algumas alterações, mas talvez deveria sofrer uma alteração por completo. Né? Código Penal. Código Penal, perdão. Estou lendo um processo civil aqui, confundi, me perdoe. Não seria o caso, e aí o senhor me responde daqui a pouco, de rever esse regimento da Câmara para que ele fique mais claro, mais objetivo, talvez, eu não sei se menos confuso, eu posso usar essa palavra? Daqui a pouco o senhor responde, por favor. São 7h52, voltamos em instantes aqui com o Folha no Ar, você continue ligado aí, acompanhando a gente, tanto nas redes sociais quanto aqui na Folha FM, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. E Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora lançando o Plínio Bacelar Vacina. Mantenha a sua vacinação em dia. Vai viajar? Vacine-se com o Plínio Bacelar Vacina. Estil é com a